Olá, bom dia! Oi, pessoal, bom dia! E mais uma vez, o fim de semana de calor foi marcado pelo risco de afogamentos. Em Vila Velha, banhista é resgatado pelo helicóptero da polícia. Ele estava afastado da praia. Num condomínio da Serra, a criança sai da piscina infantil, entra na área de adultos e por pouco não se afoga. Um segurança do prédio resgatou o garoto. Mulher foge de cárcere privado. Ela era trancada dentro de um apartamento por um casal de estelionatários. Os dois venderam a casa da vítima e ameaçavam a mulher de morte. Um crime que se repete diariamente. Assédio sexual dentro de coletivos. O homem perseguiu a passageira que mudou de lugar para fugir das investidas. O motorista precisou levar o ônibus para o posto da polícia. O suspeito acabou detido. Moradores de Santa Fé, em Cariacica, perderam a tranquilidade de sair de casa. Basta deixar a residência para o bandido invadir e roubar. Um vendedor foi à feira. Quando voltou, encontrou a casa revirada. Prejuízo de R$15 mil. Você usa a data de nascimento como senha de banco, de celular? 1, 2, 3, 4, 5, nem pensar. Uma pesquisa mostrou que no Espírito Santo, mais de 250 mil pessoas usam senhas fracas. Um especialista em tecnologia mostra como dificultar a invasão na sua vida digital. Segunda-feira, amigos, começando a semana, nós voltamos rapidinho. Isso aí. Olha, estamos de volta e o TN começa com um alerta nas praias e piscinas. Nesse verão, já é grande o número de pessoas resgatadas e também as mortes por afogamento. Ontem, na praia de Itaparica, em Vila Velha, um helicóptero da PM fazia um patrulhamento quando avistou um jovem no mar, já bem longe da orla. Eles usaram a técnica de pulsar com uma rede para puxar a vítima da água. O jovem resgatado voltava de um passeio de caiaque com os amigos. O grupo ficou à deriva. 2 pessoas foram retiradas do mar pelos guarda-vidas e ele precisou da ajuda do resgate aéreo. Felizmente deu tudo certo e as vítimas passam bem, mas foi grande o risco de afogamento. Pois é, e na Serra uma criança por pouco não morreu afogada na piscina de um condomínio. Para fazer esse alerta, o repórter Luciano Rosetti conversa agora com uma representante do Corpo de Bombeiros. É com você, Luciano. Pois é, Ingrid e George, amigo do TN, nós tivemos um fim de semana marcado por casos de afogamentos aqui no Espírito Santo. E para fazer esse alerta, nós estamos com a capitã do Corpo de Bombeiros, Gabriela Andrade. Né, Gabriela, são muitos casos de afogamentos que tivemos nesse fim de semana. Com relação às praias, por exemplo, quais são os principais alertas para que uma tragédia não aconteça? Boa tarde. Boa tarde. A primeira orientação do Corpo de Bombeiros é que sempre as pessoas busquem o posto de guarda-vidas mais próximo para estar se banhando sob a supervisão deles. Evitar se afastar da margem, sempre nadar paralelo, nunca ir para dentro do mar. Também sempre evitar ingerir alimentos muito pesados, bebida alcoólica, que é uma mistura perigosa no ambiente de praia, tá? E por fim, ter uma atenção redobrada com as crianças. A curiosidade natural da idade das crianças faz com que elas se exponham muito ao risco. Então, elas necessitam de uma atenção redobrada. E vale a pena, capitão, os pais colocarem nos filhos aquelas boias de braços? Isso protege alguma coisa? Então, as boias infláveis, elas não são recomendadas, porque elas são facilmente retiradas pela criança. Às vezes ela está com protetor solar, escorrega, sai. Além disso, elas são facilmente perfuradas. O Corpo de Bombeiros orienta que os pais optem pelo colete de espuma, porque é muito mais difícil da criança retirar e, além disso, se for perfurado, não vai alterar a flutuabilidade da criança. E nas praias em geral, né, existe a presença de guarda-vidas, né? Existem os guardas-vidas nas praias, né, em geral. Agora, quem tem que ficar de olho são os pais das crianças, não é isso? Exatamente. A gente orienta que chegue na praia e busque o posto de guarda-vidas mais próximo. Mas atenção, a responsabilidade do seu filho é do pai. Então o pai tem que ficar atento ao seu filho e sempre estar procurando ali, no máximo, uma distância de um braço do seu filho para estar mantendo essa segurança e atenção total a ele.
Agora, com relação ao perigo das águas doces, né? Locais de água doce. Por exemplo, no noroeste do estado, também nesse fim de semana, uma menina de 3 anos morreu afogada no Rio do Norte, na localidade de Boa Esperança, como eu disse agora há pouco, no noroeste do estado. Quer dizer, água doce, que são rios, lagoas, cachoeiras, há também perigos de afogamento, né, capitã? Há muitos perigos nesses locais. Essa falsa sensação de segurança, né? Porque a gente vê uma água tranquila, normalmente uma pessoa que não sabe nadar, ela chega na praia, ela tem receio, ela vê as ondas e tal. Mas chega numa lagoa, acha que é tranquilo, que ali ele consegue, né? E acaba se colocando em risco, se expondo ao risco. Então a gente orienta a evitar pular de pedras, de locais que você não sabe o que tem no fundo, né? Às vezes tem uma galhada, tem algum objeto que pode te cortar, que pode te prender ao fundo. Então evite se expor ao risco nesses locais, principalmente se não tiver um guarda-vidas. Nós não aconselhamos banhos em locais onde não haja guarda-vidas. Agora, ao alerta também, né, capitã, amigo do TN, Ingrid, George, com relação às piscinas. Piscina não tem onda, piscina não é praia, também não é rio nem cachoeira, mas também existe um grande alerta quanto a isso, cuidado total. Por exemplo, num condomínio na Serra, nesse final de semana, uma criança quase se afogou numa piscina de adultos. Um menino de 3 anos quase morreu afogado, por pouco uma tragédia não aconteceu. Se não foi o segurança do condomínio, se não fosse, na verdade, o segurança do condomínio, essa criança poderia ter tido um fim trágico. Mas ele salvou a criança e a gente vai ver mais detalhes agora na reportagem que a Carol Fernandes fez. Vamos ver. Nas imagens, a criança aparece primeiro na piscina infantil. Em seguida, vai para a piscina de adulto. Veja que 2 adolescentes conversam e nem percebem que o menino entrou na água. Ele começa a se afogar. Os jovens nadam para o outro lado e o garotinho continua se afogando. São segundos de agonia até que um funcionário percebe o afogamento e salva a criança. Pelo vídeo a gente vê que o funcionário estava monitorando essa área aqui próxima. E ele se atentou porque a piscina ele tinha adulto, mas não tinha nenhum adulto próximo da criança. E ele veio monitorando até ele viu o momento que a criança afundou e não retornou. E aí ele viu que a criança estava se afogando. Aí ele largou tudo, saiu correndo e tirou a criança da água. Esse horário que ele entra de assumir o plantão é a hora que ele faz aquela ronda de olhar tudo no condomínio para ele estar assumindo o plantão. Então assim, ele poderia estar em qualquer lugar do condomínio, mas ele estava no lugar certo, na hora certa e olhando para o lugar correto. Ele poderia estar aqui, olhando aqui para dentro do salão, olhando para o playground, não, ele estava olhando para dentro da piscina e ele viu todo o fato. Na hora do acidente, a área de lazer estava lotada. Pelo menos 10 pessoas estavam dentro da piscina e não perceberam que a criança estava se afogando. Por sorte, um segurança que tinha acabado de começar a fazer ronda percebeu, mesmo do lado de fora, que alguma coisa errada acontecia aqui. Nós conversamos com o segurança. Ele conta que tinha acabado de assumir serviço quando viu a criança com os braços para cima. Não pensou 2 vezes. No exato momento que eu cheguei em frente à piscina, que eu olhei para toda a dimensão, eu vi na hora que ele se debateu colocando os braços para cima. Ele desceu de vez. Então, naquela hora eu senti realmente que estava tendo um afogamento, o princípio de afogamento, entendeu? E corri para retirar a criança de dentro da piscina. Como é que você está se sentindo agora? Bastante aliviado, tá? Por ter prestado aquele tipo de ajuda, entendeu? É uma vida, né? Uma criança e poderia, a um exato momento desse, eu estar dando uma notícia bastante ruim, entendeu? O menino de apenas 3 anos estava na casa de familiares e passa bem. O síndico do condomínio conta que nunca houve outro caso com essa gravidade, mas infelizmente muitos pais continuam permitindo que as crianças fiquem sozinhas na piscina, mesmo sem idade adequada. Infelizmente os pais não veem a gravidade que pode ser uma criança sozinha dentro da piscina. Às vezes mesmo sabendo nadar, pode dar uma cãibra. A criança não conseguir retornar, entendeu? Então, assim, é muito comum a gente ter que retirar a criança da piscina. Eu mesmo, diariamente, eu tenho que tirar a criança sozinho, porque o pessoal acha que não tem perigo. Ou, em alguns casos, a gente vê criança de 10 anos cuidando de uma de 2, que também não tem como, né? Uma criança de 10 anos não é responsável nem por ela mesma, quem dirá por um menor que ela. Alexandro, que tem um filho de 6 anos, se sente abençoado. Considera um verdadeiro milagre estar no lugar certo e na hora exata. O sentimento era salvar a vida daquela criança, entendeu? Porque uma vida vale tudo. E graças a Deus
eu tive essa sorte de estar naquele local, naquele exato momento. Olha, como a gente viu na reportagem, essa passou por pouco, né, capitã? Se não fosse a atitude do segurança do condomínio, nada teria acontecido. Na verdade, uma tragédia teria acontecido, não é? Com certeza. É importante reforçar que as crianças de 1 a 9 anos, o afogamento é a segunda maior causa de morte entre crianças de 1 a 9 anos. Só a pneumonia mata mais crianças do que o afogamento. Então eu reforço aqui aquela primeira orientação. As crianças, elas devem ter uma atenção redobrada. Alguns cuidados em piscina são fundamentais. Entre eles, ter o acesso restrito, colocar grades para que as crianças elas não possam acessar aquele ambiente sem a supervisão de um adulto. Elas sozinhas não consigam entrar. Outra orientação importante é manter a bomba de sucção desligada enquanto tiver pessoas utilizando a piscina. É muito comum as crianças quererem colocar a mãozinha ali no ralo. Às vezes o próprio cabelo da criança é succionado, né? E a criança acaba morrendo afogada. É muito triste porque assim, as crianças normalmente morrem nas piscinas da própria casa. Então, isso aí é uma coisa que totalmente poderia ser evitado se tivesse uma atenção maior do pai que estivesse ali supervisionando ali a criança. Capitão, muito obrigado por suas informações ao vivo aqui no TN. Nós acabamos de falar, Ingrid George, amigo do TN, com a Gabriela Andrade, capitã do Corpo de Bombeiros. Então, valem todos esses alertas, né? Praia, locais de água doce e também piscinas. Vamos brincar nesse verão com segurança, sem tragédias. Volto com vocês. Valeu, Luciano, obrigado. Bom, a gente viu aí que informação. O afogamento é a segunda causa de morte de criança, só perde para a pneumonia. De 1 a 9 anos, né? Exatamente. E quando você vê que a gente tem todos os cuidados de colocar redinha, quem mora em prédio, coloca redinha nas janelas, coloca redinha na varanda, mas não se preocupa com isso. Ingrid, essas imagens são impressionantes. Chocantes, né? O grande nome dessa história realmente foi o Alexandre. A gente viu aí o segurança que teve a sensibilidade, a percepção, como disse o próprio síndico também, ele poderia estar disperso ali com outras coisas, são várias atribuições, mas graças a Deus estava no lugar certo para evitar uma tragédia. Aí a gente percebe realmente a criança estava sozinha na piscina infantil. Isso, de certa forma, o próprio síndico disse que é comum. Ali a gente sabe que é mesmo. Os pais às vezes falam, meu filho, minha filha, eles ficam ali na criança infantil, na piscina infantil e tudo mais. Mas a gente sabe que criança é um pulo, é um segundo para ter a curiosidade de ir para uma piscina como esse, né, uma criancinha de 3 anos foi para a piscina de adulto e quase, né, aconteceu uma tragédia. A gente percebe também ali nas imagens que os adolescentes estavam ali perto, né, o síndico mesmo alertou para a situação que, assim, às vezes não dá para você um filho, você deixar um filho de 10 anos, de 12, tomando conta de uma criança, porque a gente percebe que não tem como, eles estão dispersos também, eles estão curtindo, né? E a gente pode perceber também que nem tem criança que fica com espaguete, fica com boia dentro, e os pais acham que isso vai prevenir alguma coisa, e não protege, porque a criança está lá batendo toda desesperada, e aquilo pode causar mais problema ainda. Tem que ter um adulto ali olhando essa criança. Também na praia, a gente ouviu aí o Corpo de Bombeiros falando, a capitã do Corpo de Bombeiros falando, o risco, né, os pais também colocam aquelas boinhas nos braços das crianças e acham também, elas estão protegidas. Não, elas furam com muita facilidade. Aqueles colchões infláveis também colocam as crianças, ou os próprios adultos mesmo, vão ali e o mar vai levando. Quer dizer, teve um resgate também na praia de Itaparica, a gente percebeu que eles estavam de caiaque, o grupo de caiaque foi mar adentro, e aí, assim, por pouco também não acontece uma tragédia ali na praia de Itaparica. Só em Vila Velha foram 9 resgates nesse fim de semana. Ontem, né? Só ontem no domingo foram 9 resgates. E a capitã deu uma informação muito importante, que é o quê? Mesmo que você saiba nadar, mesmo que a criança saiba nadar, mesmo que o adulto saiba nadar, você pode ter uma cãibra. Sim, e como é que você vai fazer se você não tiver ninguém do seu lado? Então é importante estar na praia, estar na piscina junto com alguém. Cada um ali está olhando um outro. Pois é, você passou os dados de Vila Velha, chegaram também os dados de Vitória. Só esse final de semana, na verdade, desde que começaram as férias, esse período de verão, em média 3 resgates por final de semana só nas praias de Vitória. 40 abordagens assim, de prevenção, os bombeiros, os próprios guarda-vidas têm feito a famílias, 40
por finais de semana. Quer dizer, é um número super elevado, vale o alerta. No caso dessa criança de 3 anos, tudo terminou bem, mas poderia ter sido, a gente poderia estar dando uma notícia muito triste aqui para todo mundo, né? Bom, agora, Ingrid, um ato covarde que revolta. Mais uma jovem foi vítima de assédio dentro de um coletivo. Com a ajuda de uma amiga, ela conseguiu sair do lugar onde estava, mas o homem foi para o lado dela de novo. Os passageiros viram a cena e pediram para que o motorista parasse no posto da polícia. O homem acabou detido. O grupo de amigos saiu para ir à praia em Setiba, Guarapari, mas foi parar na Delegacia Regional de Vila Velha. É que enquanto estavam no coletivo da linha 672, que sai do terminal de Vila Velha com destino a Setiba, uma jovem de 18 anos passou pelo principal constrangimento da vida dela. No início eu pensei que como estava lotado, era esse o motivo das pessoas estarem bem coladas. Mas aí eu percebi que estava diferente o cara encostando em mim. Seu ombro? Foi no ombro? Não, ele estava encostando a cintura dele na minha. E aí eu fui e cheguei um pouco pro lado, para não me sentir mais tão desconfortável. Mas ele continuou vindo para o meu lado. Então eu fui, conversei com a minha amiga, falei com ela que eu estava sentindo um desconforto. E ela foi para trás e falou para ficar na frente dela. Eu fui e nisso que eu fui ele veio e continuou. A amiga citada pela jovem também tem 18 anos e percebeu que o passageiro em questão estava agindo de maneira bem duvidosa. Eu tirei ela de onde ela estava, fui para onde ela estava, olhei e realmente estava nítido que ele estava passando o órgão genital nela, porque estava muito marcado na calça. O passageiro foi detido no posto policial da Barra do Jucu. Na delegacia, ele foi autuado por importunação sexual. Se condenado, pode ficar até 5 anos na prisão. Ele afirmou que o ônibus estava lotado e que provavelmente tenha sido mal entendido. Só que os fatos foram confirmados pela vítima e por testemunhas que foram ouvidas aqui na delegacia. Milhares de mulheres dependem todos os dias do transporte público aqui na região metropolitana. E casos como este, sim, acontecem, mas por diferentes motivos, principalmente o constrangimento e o medo, as mulheres não denunciam. E estas jovens resolveram fazer diferente e enfrentar o assédio. Se a gente não falar nada, também não vai mudar nada. E se a gente prestar queixa, vai incentivar outras pessoas também a criarem essa coragem de prestar queixa. Então, vai mudar alguma coisa. Eu sei que se todo mundo pensar assim, vai mudar. Então, a gente tem que tomar iniciativa. Eu acho que é importante a gente ter essas iniciativas e começar a denunciar mais. É importante que esses fatos sejam comunicados à polícia, até mesmo para coibir, né, que novos crimes como esse possam acontecer, que a gente percebe que acontece bastante na sociedade e, por mais que seja constrangedor, a vítima tem que comunicar aos órgãos policiais para que seja aplicada a lei ao autor desses fatos. Isso acontece com frequência e tem que ter um fim, né? A gente agradece aí a coragem dessas jovens, essa jovem que denunciou. E o jovem de 21 anos foi autuado em flagrante por importunação sexual e já está no presídio em Viana, que sirva de exemplo também, né? Está preso. A CETURB lamentou o fato, confirmou que faz campanhas de conscientização visando estimular tanto vítimas quanto usuários do Transcol a denunciarem casos de assédio dentro dos ônibus. Motoristas e cobradores são orientados a procurar a autoridade policial mais próxima para que a vítima possa registrar um boletim de ocorrência. Os pedidos de socorro vinham de cartas que eram jogadas pela janela do apartamento. A mulher e o filho de 8 anos teriam ficado pelo menos 10 dias em cárcere privado depois dela descobrir um golpe. Mãe e filho eram constantemente ameaçados de morte. A vítima disse que foi convencida por um casal a vender a casa dela e a comprar um apartamento em Manguinhos, na Serra. Para completar o valor do imóvel, ela ainda pegou R$11 mil de empréstimo e entregou todo o dinheiro para o casal. Quando descobriu que os golpistas tinham alugado e não comprado o apartamento, ela e o filho passaram a ser reféns dos criminosos. A mensagem na carta era clara: liga urgente, por favor.
Esse foi um recado desesperado feito por uma mulher de 38 anos enquanto estava sendo mantida em cárcere privado no apartamento de um casal de estelionatários. O casal morava num condomínio no bairro Manguinhos, na Serra. A vítima foi mantida refém dos criminosos junto com um filho de 8 anos que sofre de problemas psicológicos. Foram 10 dias de cárcere. Tudo começou em frente ao INSS. O carro dela quebrou, alguém viu ela, se ofereceu como ajuda, dizendo que era advogado, entendeu? Que ele era policial, que a esposa é advogado. E nisso ela, frágil de tudo, caiu na conversa dele. Ela é uma pessoa que acredita muito fácil nas pessoas. Então ela não vê maldade nas pessoas. Então todas as pessoas para ela é muito fiel a ela e tal, conta muito quanto verdade, enfim. E nisso ela começou a expor toda a vida dela, né? E esse casal começou a infiltrar. A irmã ainda conta que a mulher chegou a vender uma casa e a pegar empréstimos para os estelionatários. Ela vendeu a casa dela, passou, não sei se é parte do dinheiro para ele, e aí colocou nessa casa onde ele alugou por 4 meses. E até então ela achava que essa casa era dela. Inclusive, ele fez a cabeça dela para pedir minha mãe para fazer um empréstimo. E minha mãe fez um empréstimo de 11 mil reais. A vítima e o filho foram levados para o apartamento do casal e eram constantemente ameaçados de morte. Escondida, a mulher começou a escrever cartas pedindo ajuda. Num trecho, ela escreveu: "Peço pelo amor de Deus, me encontro presa dentro do apartamento." Em outra carta, ela implora ajuda, dizendo que ela e o filho estavam trancados no apartamento de um casal que havia prometido ajudá-la. Após escrever as mensagens, ela as jogava por uma janela do apartamento, na esperança que fossem lidas. O resgate da vítima aconteceu no início da tarde deste domingo. O casal chegou da praia cansado e foi dormir. Foi neste momento que ela aproveitou para sair do apartamento, descer para a área pública do condomínio e pedir socorro. Daí em diante, a polícia militar foi acionada. Eles foram até o prédio, resgataram a mulher e levaram o casal para a Delegacia Regional da Serra. Ao chegar na delegacia, descobriu-se que outras pessoas haviam sido vítimas dos mesmos criminosos. Ele se apresentou à minha mãe como corretor de imóveis e minha mãe, querendo vender a nossa casa, acabou se envolvendo na história também, caindo na lábia dele. Ele acabou passando a mão no documento da nossa casa. E aí ele convenceu a minha mãe e nós a sairmos de casa e morar nessa casa que ele tinha pagado aluguel para outra vítima. Teve um certo momento que ele ligou para minha mãe e falou: ó, você manda o namorado da sua filha e ela vazar, eu só quero vocês dentro da casa. Aí meu namorado foi ligar e saber por que a gente não poderia ficar na casa. Ele falou, aí foi aí que ele abriu o jogo. Ó, essa casa aí não é da fulana, essa casa também não é minha, e é isso mesmo, vocês têm que vazar daí. Falei, eu acho que ela está de refém. Foi aí que a gente começou a ligar, fazer contatos, e ela não falava muito, e quando ela falava, o tempo de resposta dela, de pergunta e resposta, a pausa era muito grande. Ou seja, a gente fazia uma pergunta, você tá onde? Aí ela demorava bastante para responder, tô na casa da minha irmã. No caso, a gente ouvia a voz dele no fundo mandando ela falar. A vítima não conversou com a nossa reportagem. Estava bastante abalada. Que história, né? Golpistas e super perigosos, né? Vale sempre o alerta que um golpista tem sempre uma boa lábia, né? Sempre vai chegando assim de mansinho, como quem não quer nada, e olha só o desfecho disso aí. Se apresenta como se fosse assim, acima de qualquer suspeita. A Polícia Civil informou que Arley Vinícius Cardoso dos Santos, de 28 anos, e Geicimara Alves Damasceno, de 22, foram autuados em flagrante por sequestro, com o agravante de envolver um menor de idade. E por durar mais de 24 horas. Os dois já foram encaminhados para o presídio em Viana. Polícia apreende carga roubada avaliada em R$150 mil. O material estava numa casa na Cidade Alta, no centro de Vitória. No local eram guardados produtos do ramo de autopeças de veículos, como lubrificantes e aditivos. Os policiais chegaram até o imóvel depois de denúncias anônimas. O responsável pelo imóvel, Charlie Fonseca Campos, de 48 anos, foi autuado por receptação qualificada e associação criminosa. Os moradores são vigiados pelos bandidos. A falta de sossego é tanta que nem à feira eles podem ir. É sair de casa para os bandidos arrombar a residência. Foi o que aconteceu mais uma vez com um vendedor que mora no bairro Santa Fé, em Cariacica. Ontem de manhã, ele foi às compras
Quando voltou, encontrou a casa revirada e um prejuízo de R$15 mil. Nas paredes não existem mais televisores. As duas casas, que ficam no bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica, foram completamente reviradas. Os bandidos invadiram primeiro o imóvel de baixo. A fechadura da porta principal foi destruída. Eu não sei o que fazer, porque que medida de segurança? A gente cada vez mais se tranca dentro de casa e o vagabundo fica solto lá fora. Eu realmente não sei. Acabei de vir do DPJ agora, fiz uma ocorrência e eu não sei o que vai ser feito, não sei o que vou fazer. Tudo isso aconteceu enquanto esse autônomo de 54 anos estava na feira na manhã deste domingo. Ao chegar em casa, ele não acreditava no que tinha acontecido. Quando eu cheguei aqui, primeiramente eu olhei para a televisão, porque eu já estava assustado, e eu vi que a televisão tinha ido embora. E ao entrar dentro da casa, nós verificamos que estava tudo jogado e a minha caixa, que continha aproximadamente 6 relógios de estimação, também tinha sido levado. As vítimas não fazem ideia de quantos bandidos agiram nessa ação criminosa. O que eles sabem é que o primeiro criminoso pulou este portão aqui e passou por cima deste muro, até chegar no portão principal, que fica aqui. Quando o primeiro bandido pulou, ele entrou e conseguiu quebrar o portão com uma ferramenta para que os outros bandidos entrassem na residência. No andar de cima, a porta também foi arrombada. Os assaltantes mexeram em tudo. Armários tudo revirado, gavetas reviradas, a falta de tapete, de TV e etc. Segundo as vítimas, essa é a segunda vez em 15 dias que eles sofrem nas mãos dos criminosos, que agem sempre da mesma forma. Quando não há ninguém nas casas, eles atacam e em pouco tempo provocam enormes prejuízos. Parece que eles ficam nos vigiando. E quando nós retornamos, fomos fazer compra novamente, quando retornamos, vimos o portão aberto, as luzes todas acesas, a porta aberta e constatamos que levaram as duas televisões minha, tudo jogado ao chão e da casa do vizinho de cima também. A polícia até que foi acionada. Infelizmente, mais uma vez, da primeira vez que nós fomos assaltados, nós chamamos a polícia e a polícia chegou aqui depois de 2 horas. E hoje, ao perceber que a casa tinha sido roubada, novamente nós acionamos a polícia, eu acionei a polícia e eu fui informado de que a polícia não podia vir no momento porque ela estava atendendo ocorrências a bala. Alguma coisa relacionada a alguém levou tiro por aí. E eu fiquei esperando a viatura e até agora, esse exato momento, a viatura não veio porque eles nos avisaram que não viriam porque estavam com outras prioridades. Os moradores se sentem reféns da impunidade e estão desacreditados da justiça. Diante da situação, quem mora no bairro já pensa em se mudar com medo da violência. Eu confesso que já começo a pensar, mesmo pensando que aonde que eu possa ir também não adianta nada. Porque a insegurança ela é geral. Eu não sei o que falar, porque eu falaria o quê? Em 15 dias eu levar um prejuízo aí aproximadamente aí de R$15 mil. Qual a sensação que uma pessoa... A sensação da impunidade, a sensação do poder do vagabundo, a falta, a omissão da polícia, a justiça só defende vagabundo e com isso a gente vai ficando cada vez mais preso dentro de casa. É o desabafo que a gente escuta quase todos os dias aqui também, né? Esses assaltos que a gente mostra, a insegurança nos bairros. E essa reportagem mostrou muito bem também mais uma inversão, né? A gente mostrou a inversão que eu digo o seguinte, os moradores, o povo de bem, está sendo vigiado pelos bandidos. Eles não podem ir à feira, não podem ir a um supermercado, que os bandidos estão lá vigiando para que, quando saiam, a casa é invadida e o prejuízo para trás aí. E ele falou assim que cada vez mais as pessoas ficam presas dentro de casa. Agora nem dentro de casa mais. Nem dentro de casa. Você sai para fazer exatamente o que você falou, os bandidos vão e invadem sua casa. Então, quer dizer, dentro ou fora de casa, você está perdido de qualquer forma. Pois é. Sobre a conduta da polícia quando foi acionada pelo morador, a PM diz que este não é o padrão de atendimento orientado pela corporação. Então, a gente pede pelo menos que se apure essa situação aí, porque ele disse que ligou e a resposta que ele recebeu foi que a polícia estava atendendo a outras prioridades. E nem foi lá até agora, né? Já sobre o policiamento no bairro, falou que está presente na região e que faz rondas preventivas e pede que as vítimas sempre registrem a ocorrência para modificar as ações de acordo com o mapa do crime.
Um dos líderes do tráfico de drogas no Complexo da Penha, em Vitória, foi preso no bairro Jardim Camburi. Era ele quem organizava todo o esquema financeiro e administrativo da facção criminosa. Hudson Xavier Loureiro, Udinho, estava à frente do tráfico no morro do bairro da Penha, em Vitória. De acordo com a polícia, após a prisão do parceiro Carlos Alberto Furtado, o Beto ficou com Hudson a responsabilidade de chefiar a operação financeira do crime na região. A prisão foi executada pela equipe do Departamento Especializado de Narcóticos. O Hudson, ele é um ator que se forjou no bairro da Penha, juntamente com o Beto. Os dois iniciaram o tráfico de drogas no Morro da Penha. E ele estava solto e vinha, então, durante todo esse tempo, organizando a parte financeira, a parte operacional do tráfico de drogas. Essa prisão, ela é extremamente importante, é uma prisão qualificada, uma prisão que impacta de forma decisiva no tráfico de drogas no Morro da Penha. O DENARC ainda desarticulou a ação de um trio que pretendia instalar aqui no Espírito Santo uma nova organização criminosa, com o intuito de realizar ações simultâneas no norte do estado, na Grande Vitória e em presídio de segurança máxima. Marcelo Diniz Alves, mais conhecido como General, teria ido a São Paulo para buscar conhecimento com outras organizações criminosas. Ele já tinha um mandado de prisão em aberto por latrocínio. Ao retornar para o Espírito Santo, Marcelo se uniu a Antônio Júnior Patrocínio, o Paulista, e Eduardo Vieira, o Malandrinho. As ações criminosas seriam executadas na virada do ano. Eles estavam pautados em 3 ações. Uma seria cometer um homicídio no norte do estado, né? E a gente estava monitorando isso com muito cuidado, para que, com certeza, a gente não deixasse essa ação acontecer. E a outra, eles iam incendiar uma empresa, né? E a outra, você colocar um telefone celular, daqueles mini celulares, tem uma alcunha até de batom, chama-se de batom, no presídio de segurança máxima 2. Eram 3 atos muito específicos que eles iriam fazer na caminhada de final do ano. A princípio, a polícia não confirma a relação dos presos com os ataques ao Morro do Moscoso, mas nenhuma hipótese é descartada. A polícia não subestima nenhuma informação. Toda informação é bem-vinda e o 181 está aí para provar isso. Preciso da informação, preciso da ajuda da sociedade, que ela que quer ter paz social, nos ajude com as informações são seguras e nós vamos cercar todas e vamos trabalhar no sentido de trazer a paz para aquele ambiente. Bom, a investigação continua para saber se o bandido preso teve participação em outros crimes no Complexo da Penha e região. Segunda com empregos. São vagas para barista, auxiliar de limpeza, consultor de vendas, embalador, estoquista, farmacêutico, manicure, montador de móveis, professor de inglês, costureira e corretor de seguros. Cadastro pelo endereço trabalhavix.vitoria.es.gov.br. Pais e alunos estão preocupados em Jacaraípe, na Serra. Eles alegam que não há vagas na rede estadual de ensino para quem deixa a rede municipal e entra no 6º ano. O período letivo começa dia 5 e a SEDU disse que vai dar um retorno até dia 1º. Se as vagas não forem ofertadas, os pais terão apenas 4 dias para encontrar uma instituição de ensino para os filhos. A situação de vários alunos de Jacaraípe, na Serra, é a mesma. Estão saindo da rede municipal de ensino para dar início ao 6º ano na rede estadual, que está sem vagas para a demanda. Eu só sei se eu quero só estudar. Eu lutei muito só para estudar. Eu quero muito estudar. As mães estão preocupadas porque ficaram sabendo da possibilidade das crianças terem que estudar em Serra Sede. Ninguém tem certeza de nada ainda. Estamos na dúvida se vão ou não estudar esse ano, né? Aí fica complicado mesmo. O governo não dá uma posição, não deu uma posição pra gente. Deixou a gente na mão esse ano. Se isso acontecer, a maioria dos alunos com idades entre 10 e 13 anos teria que fazer o trajeto sozinha. Ia ser difícil pra mim, né? De pegar um ônibus, acordar de manhãzinha cedo pra ir lá.
A Secretaria de Estado de Educação tem até o dia 1º para retornar a solicitação de matrícula. O problema é que as aulas começam no dia 5 e se as crianças não estiverem realocadas, o trabalho de procurar uma nova instituição de ensino para matricular os filhos fica por conta dos pais. A preocupação é grande porque eles teriam apenas 4 dias para conseguir o que a própria SEDU não conseguiu até agora. A gente teria que aguardar e se até o dia 1º a criança não fosse alocada, era para nós ir até uma escola do estado tentar a vaga. E se eles levaram esse tempo todo para conseguir uma vaga e não conseguiram, como é que vocês vão conseguir em 4 dias? Eu não sei. Esse é o problema, que a menina tem que estudar, minha filha tem que estudar, né? Com medo de acabar punida por não matricular a filha na escola, esta outra mãe, que é professora, procurou o Conselho Tutelar. E a resposta não agradou muito. O conselheiro falou que a lei ainda não foi, né, quebrada, que só depois que começar as aulas que eu posso estar dando entrada no Ministério Público, né? Ellen, que faz natação em um projeto social que depende dela estar matriculada na escola, tem medo de perder até essa vaga. Asma, bronquite, e aí eu atacava muito, passava muito mal, vivia no médico. Aí depois que eu entrei lá, eu parei de atacar, não vou tanto pro médico. Tá melhorando por conta da natação. Uhum. Uma situação um pouco humilhante, porque todo mundo tem direito de estudar, uma questão para o nosso futuro, porque se a gente não estudar, o que a gente vai ser no futuro? Olha, a Secretaria Estadual de Educação disse que a escola Germano André Lube vai atender a mais 2 turmas, uma em cada turno. Os pais ou responsáveis devem procurar a unidade o quanto antes. A Superintendência Regional de Educação em Carapina também diz que está à disposição dos pais. A SEDU enfatiza que a chamada escolar foi feita por sistema online e que até o dia 31 de janeiro o responsável ou o próprio estudante, quando maior de idade, tem que efetivar a matrícula na unidade escolar onde a vaga foi localizada. Um traficante e um usuário de drogas foram presos durante um patrulhamento da polícia no bairro Nova Palestina, em Vitória. Foram encontrados uma submetralhadora, munição, dinheiro e maconha. A metralhadora de fabricação caseira foi encontrada dentro de uma casa no bairro Nova Palestina, em Vitória. A arma estava equipada com 23 munições, pronta para ser usada. Policiais militares receberam informações de que aqui no bairro haviam bandidos ostentando armas de fogo de grosso calibre. Quando chegaram aqui, eles começaram a fazer patrulhamentos e de longe avistaram um rapaz em atitude suspeita. Ele estava no beco São Tomé. Os militares abordaram o rapaz e encontraram droga com ele. E foi percebido que um que estaria do lado de dentro do quintal correu e adentrou dentro de uma casa, que a princípio parecia estar abandonada. E nós adentramos uma residência onde foi encontrada a metralhadora, municiada com munição, droga, dinheiro e alguns pertences aí que a princípio estava tudo dentro da casa. O bandido saiu da residência sem nada nas mãos. Ele foi identificado como Marley McCarthy Souza Silva, de 25 anos. Para a PM, Marley disse que a metralhadora não pertencia a ele. A história sempre é a mesma, né? Não sabe de nada, não sei de nada, parei aqui para tomar uma água. Essa é a história que eles contam para a polícia. Mais uma arma de fogo que a gente tira da rua e mais um traficante que a gente prende. Os bandidos foram presos e levados para a delegacia de Vitória. O bairro Nova Palestina faz divisa com o Morro da Conquista, também na capital. De acordo com a polícia, os dois vivem em conflitos, na disputa pelo tráfico de drogas de ambas regiões. A polícia reforçou o policiamento nas comunidades. A polícia militar já está aí atenta a isso, né? E intensificando o patrulhamento a todo instante a fim de coibir essa prática criminosa, para conseguir prender mais traficantes aí na área do 1º Batalhão. Olha, Marley Silva tem, na verdade, 21 anos. Ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma, de uso restrito e tráfico de drogas. Será encaminhado ao presídio. O usuário de drogas assinou um termo circunstanciado e vai responder em liberdade. Ontem à noite, um incêndio assustou moradores de Laranjeiras, na Serra. A vegetação de uma fazenda da região começou a pegar fogo. Uma grande área foi queimada. O Corpo de Bombeiros foi chamado e conseguiu conter as chamas. O medo era que o fogo se alastrasse e atingisse casas próximas ao local. Olha, hoje em dia, para quase tudo que fazemos, precisamos de uma senha. Conta bancária, e-mail, redes sociais e por aí vai.
Mas você costuma colocar senhas diferentes ou usar a mesma em tudo? Bom, se coloca senhas diferentes, tá certíssimo. Mas, infelizmente, nem todo mundo faz o mesmo. Uma pesquisa mostrou que no Espírito Santo, mais de 250 mil pessoas usam senhas fracas, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, datas de aniversário. Veja na reportagem o risco que isso pode gerar. Você já reparou que para tudo tem uma senha? Quer ver? Olha só, conta bancária precisa de uma senha. Acessar a internet também precisa. Realizar uma compra online, nem se fala. Nosso mundo hoje é dominado por senhas. Mas não dá para usar a mesma senha para tudo, né? Apesar de ser mais fácil para decorar, acaba sendo fácil também para quem tem más intenções. Senhas do tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, password ou as datas de nascimento ou casamento podem ser uma porta aberta para os criminosos. Não concorda? A senha tem que ser diferente. Se você colocar parecida, você vai comprometer suas contas. Eu costumo usar diferente, claro. Não posso usar a mesma não, senão sempre mudo. Eu costumo usar parecida assim, mais para questão assim, tipo assim, rede social, essas coisas. O banco eu gosto de deixar diferente porque falam que deixar assim igual, pode alguém pegar, hackear, roubar os dados e tudo mais. Aí essas coisas assim, financeiras, eu gosto de deixar uma senha diferente. No Espírito Santo, 258 mil pessoas usam as chamadas senhas fracas. Segundo esse especialista em crimes virtuais, é necessário redobrar a atenção nesse aspecto. Se essas senhas simples de serem identificadas, deduzidas, elas devem ser evitadas. Por quê? Os hackers, os criminosos especialistas, eles utilizam duas técnicas para identificar senhas. Ou engenharia social, conhecendo um pouquinho da vida da pessoa, ou então técnica de força bruta, que são programas que vão testar todas as combinações até conseguir identificar qualquer senha da pessoa. Então não devemos utilizar, como você mesmo disse aí, senhas com data de aniversário, nome das pessoas, as iniciais do nome e assuntos relacionados àquela pessoa que por engenharia social ela pode ser identificada. E nada de anotar a senha num papelzinho e guardar na carteira depois, hein? Se alguém tiver acesso aos seus pertences, seria como se você entregasse o mapa do tesouro na mão do bandido. E também ao estar manuseando essa senha, é preciso ter cuidado, ver se ninguém está vendo você digitar essa senha. Não anotar essa senha em um local que possa ser fácil identificado também. Existem sites na internet que ajudam a verificar se sua senha é fácil ou difícil de descobrir. Quer ver? Temos aqui, por exemplo, 3 tipos de senha, 2 simples e uma mais complexa. A primeira senha, que é uma senha padrão muito utilizada, a password, veja só, ela é quebrada instantaneamente. Agora já uma senha com uma data de aniversário, ela é quebrada em 3 milissegundos. Agora se a gente digitar uma senha complexa, essa senha aqui, por exemplo, tá, que ela tem letras maiúsculas, minúsculas e caracteres especiais e números. Colocando essa senha aqui, veja que essa senha será quebrada em 3 milhões de anos. Um computador processando, testando todas as combinações, levará 3 milhões de anos para quebrar essa senha. Ou seja, é uma senha segura. Aprendeu? Então, não pode vacilar. Costumo não colocar senha óbvia, entendeu? Porque aí dá, como se diz assim, facilidade para o bandido, que tem a má intenção. Pois é, o nosso amigo está certinho, né? A gente tem mesmo que usar a criatividade para evitar o risco, né? Tem muita gente usando senhas óbvias aí, tá ficando fácil. E pode testar, interessante esse teste aí, né? 3 milhões, se você usa letras maiúsculas, minúsculas, outros caracteres, você tem uma grande dificuldade aí, vai dificultar a vida do hack se ele quiser descobrir sua senha. Interessante. Hoje é segunda-feira, 21 de janeiro. Vamos conferir juntos o que é destaque no Jornal A Tribuna? Polícia investiga venda de super drogas nas baladas. Na foto principal, vitória suada do Fla na estreia do Carioca. Equipe econômica de Bolsonaro estuda reduzir teto da aposentadoria pelo INSS. Semana começa com 938 vagas de emprego no estado. Blitz contra a maconha nas praias. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta segunda-feira. Kéfera é popstar insuportável nos cinemas. Cupom para concorrer a R$ 500 em compras e cotistas na disputa por 1.394 vagas na UFES.
Os moradores de Nova Rosa da Penha 1, em Cariacica, estão muito preocupados. Eles acham que tem alguma nave espacial rondando por lá. É que há 2 meses, os trabalhadores de uma obra simplesmente desapareceram. Ninguém sabe o porquê e para onde foram. Sumiram e deixaram grandes crateras na via. Mistério, hein? Vamos ver. Tem 2 meses, repito, 2 meses que os homens trabalhando não são vistos por aqui. A galera da picareta veio, abriu os buracos e pá! Sumiu. O que será que houve com eles? Foram abduzidos? Sequestrados? Arrebatados? Eu não sei. Talvez os moradores saibam. Silérgio, a pergunta que não quer calar. Onde estão os homens trabalhando? Onde eles estão? Rapaz, tá difícil, hein? Tem 2 meses já esses buracos aí, ó. Você não vê homem nenhum trabalhando, entendeu? A senhora da casa aqui, ó, já caiu aqui dentro desse buraco, se machucou, entendeu? Não tem acesso, igual você tá vendo aí, ó. A gente tem que dar a volta por lá, entendeu? E tem 2 meses esses buracos aí, ó. Cadê, ó? Não tem máquina, não tem nada, só tem uma placa ali, ó. Entendeu? Que estão em obra, mas cadê os homens trabalhando? É complicado, né? Como é que a gente passa na rua dessa com criança pra ir pra escola, entendeu? Pessoa de idade. Quem é o responsável por estas escavações arqueológicas, hein? Quem? A Cezan. Que obra é essa, papai? Ô Marcos, me diz o seguinte, o que tá rolando aqui? Tá parecendo um centro arqueológico buscando fósseis do século V. O que tá rolando aqui? Rapaz, isso aqui eles dizem que eles estavam procurando a rede de esgoto para fazer uma ligação. Só que no momento eu estou achando que eles estão procurando ouro ou alguma coisa semelhante aqui nesse lugar. Petróleo? Alguma coisa assim, porque... Será que é o pré-sal? Deve ser. Todo mundo está querendo uma fatia, de repente eles estão querendo uma fatia também. Os buracos são, no mínimo, vergonhosos. É o único adjetivo que minha função e o horário me permitem dizer. Eles atrapalham e provocam prejuízos aos moradores. Imagina se você mesmo, que está assistindo aí, precisasse sair com o seu carro e tivesse um monstro desse pronto para engolir você e o seu veículo. Pois é. Já tem gente caindo nesse buraco, já tem tempo, né? Sim. Como é que tá isso? Olha, a mulher foi passar ali, caiu lá dentro, o celular que ela tinha comprado tinha 1 mês de uso, caiu, quebrou o celular todo, se machucou. Inclusive vai estar no hospital. Esperamos quase 30 anos para eles asfaltar isso aqui, calçar. Assim que calçaram, vocês vão ver e abre o buraco e deixa. Dá medo de passar aqui? Dá sim. A senhora passa sempre por aqui? Passo, para dar atalho. E passa como aqui no meio desses buracos tudo? Escorando no portão dos outros. Só assim mesmo, né? Só assim mesmo. Você mesmo que acabou de assistir essa reportagem. Se tiver algum tipo de informação, qualquer tipo, sobre o paradeiro desses homens que estavam trabalhando aqui, manda um WhatsApp pra gente. 99792-2530, repito, 99792-2530. Ingrid e George, chama a nota aí. Bom, a gente é sempre super ansioso, a gente ama receber o WhatsApp de vocês, participação, agora mais do que nunca. Foram abduzidos. Eu tô louca para saber, manda um WhatsApp, se você sabe aí onde é que estão essas pessoas, fala com a gente, manda pra gente. A placa não foi não, né? Ai, meu Deus. Olha, a Cezan confirmou que fez uma manutenção para eliminar um vazamento no local e prometeu que o serviço será concluído ainda hoje, segunda-feira, com recuperação da pavimentação da rua. Que bom! Em relação à moradora que relata ter caído em função da obra, a companhia orienta que ela entre em contato pelo telefone 115 ou siga até um escritório de atendimento ao cliente para que receba orientações. Em instantes, distribuidora de bebidas assaltada na Serra. Clientes e funcionários foram amarrados. A gente já volta agora 12h36. Uma distribuidora de bebidas foi assaltada no bairro Jardim Bela Vista, na Serra. Durante a ação, clientes e funcionários foram amarrados. Os bandidos fugiram levando R$16 mil em dinheiro.
O assalto foi em um depósito de bebidas que fica no bairro Jardim Bela Vista, na Serra. 4 criminosos participaram da ação. 3 invadiram o estabelecimento e um ficou esperando no carro para dar fuga. O veículo usado foi esta Paraty branca. 2 clientes estavam no depósito de bebidas quando os criminosos anunciaram um assalto. Tanto eles quanto o atendente foram amarrados e ameaçados o tempo todo com arma na cabeça. De acordo com a polícia, os criminosos usavam uniformes de uma empresa de ônibus. Foram levados mais de R$16 mil. Ainda segundo a polícia, os bandidos fugiram pela BR-101, mas bateram com o carro. Houve perseguição e troca de tiros. Eles conseguiram fugir. O dinheiro foi recuperado e o veículo usado no crime apreendido. Muito obrigada pelo carinho e um excelente início de semana para todos nós. Segunda-feira. Exatamente, final de semana bom, né? Bombando, né? Para mim, para você, para quem nos segue nas redes sociais. Todo mundo andou comentando, né? Praia, Débora também. Bom, eu te espero logo mais às 7h20 no TN2. E agora tem ela, Débora também, que aproveitou o fim de semana na praia, não é isso, Débora? A coral hoje tá bonita aí, Ingrid, já arrasou. Verão é tudo de bom, né? A gente fica mais feliz. É isso aí, Vitamina Débora. D na veia. É isso aí. Beijo, então. Beijo.